Quanto tempo uma empresa leva para implantar o 5S? Uma preocupação das empresas com relação ao 5S é o seu tempo de implantação. Primeiramente, deve-se entender o que é o 5S implantado. O parâmetro que deve ser usado para tal não é o treinamento 100% dos funcionários ou a realização do dia da grande limpeza ou dia do descarte, como muitas empresas fazem. A certificação 5S, criada por mim em 1996, é um parâmetro muito bom que pode ser utilizado para considerar consolidada a implantação do 5S em uma empresa. Para mais informações sobre isso, consultar o meu site oficial, que é www.pdca.com.br. Quando eu faço um diagnóstico para a implantação do 5S na empresa, a estimativa que eu faço sobre o tempo de implantação depende, evidentemente, de algumas variáveis. Por exemplo, o nível atual do 5S. Quanto maior for a deficiência de prática do 5S, como questão de limpeza, ordenação, asseio, disciplina, maior é o tempo de implantação, obviamente. Outra coisa, tipo de atividade. Empresas que têm processos de fabricação mais refinados e ou automatizados, normalmente já possuem ambientes limpos e organizados. Neste caso, a implantação do 5S é mais rápida. Tamanho e distribuição das instalações ou das unidades. Empresas menores e com limites físicos bem definidos têm mais facilidade para a implantação do 5S devido à rapidez com que as informações são passadas, a menos gente e também provavelmente menos problemas. Empresas que têm suas instalações ou unidades espalhadas geograficamente levam muito mais tempo para a implementação em relação a outras empresas que têm instalações e unidades fisicamente mais concentradas. Outra variável que interfere no tempo de implantação, mudanças estruturais que afetam toda a empresa. Evidentemente, no mundo atual, as empresas devem passar por mudanças frequentes para garantir a sua sobrevivência. Porém, as grandes mudanças com elevada frequência impossibilitam a introdução de qualquer programa participativo ou ferramenta gerencial que vise resultados efetivos, como é o caso do 5S. Quando o 5S ainda não faz parte da cultura da empresa, as grandes mudanças criam um ambiente de incerteza e de prioridades que deixam o 5S instável. A relocação e até mesmo dispensa de algumas pessoas-chave e ou líderes dificultam a implementação de ações estratégicas e dilatam muito o tempo de implantação do 5S. Outra variável importante é a estrutura hierárquica da empresa. Empresas com muitos níveis hierárquicos e com modelos gerenciais ultrapassados geralmente têm maior dificuldade que empresas com filosofia gerencial mais moderna. Por exemplo, empresas que têm administração participativa e empresas que têm poucos níveis de hierarquia. Outra variável importante, como é que está as demais ferramentas gerenciais da empresa? Caso a empresa já tenha um bom amadurecimento das ferramentas gerenciais, tais como qualidade, meio ambiente, segurança, programa de sugestões, trabalhos em grupo e outras coisas mais, as pessoas normalmente estão mais conscientes e o desenvolvimento do 5S, nesse caso, é mais facilitado. Outra variável importante é o clima organizacional da empresa. Empresas que estão, por exemplo, em estado de greve com seus colaboradores, é desaconselhável nesse momento a implantação de qualquer programa participativo. Uma revisão da política de recursos humanos, fundamentada na real valorização dos colaboradores, é um pré-requisito imprescindível para a posterior introdução de tais processos participativos. Se a situação é pontual, será melhor aguardar o seu desfecho para depois se implantar o 5S. Outra variável importante, os tipos de clientes e tipos de fornecedores da empresa. O padrão de qualidade de clientes e fornecedores influencia diretamente o padrão da empresa. Obviamente, o cliente geralmente influencia mais que os fornecedores. Isto vale também com relação ao 5S, onde o cliente exige que seu fornecedor tenha um padrão semelhante ao seu, principalmente se os serviços são prestados dentro da empresa, obrigando que as ações relativas à organização e à limpeza sejam agilizadas pela empresa contratada. Outra variável importante é a situação financeira da empresa. Evidentemente, uma empresa que está em boas condições financeiras
tende a investir mais no desenvolvimento do 5S, principalmente na parte de divulgação e na preparação da infraestrutura básica, como, por exemplo, treinamento, identificação de ambientes, mudança de layouts, introdução de melhorias. Porém, este fator não é determinante para a evolução do 5S. É apenas contributivo. Outra variável importante, conservação dos ativos. Empresas que têm instalações prediais e industriais precárias enfrentam mais dificuldade para promover o 5S. Uma unidade industrial com deficiências de manutenção, tendo como consequência vazamentos de óleo, vazamento de produtos, ruídos elevados e iluminação inadequada, necessita investir bem mais que outras empresas que estão em boas condições operacionais, além, claro, de exigir um tempo maior para a solução gradativa dos problemas. Outra variável que interfere no tempo de implantação é o nível de automação da empresa. Os processos automatizados contam com menos pessoas e normalmente essas têm pouco contato físico com o manuseio e transporte de matéria-prima e com o transporte do produto. Assim, os locais de trabalho tendem a se manter mais limpos e organizados, independente do programa 5S. Outra variável importante são os layouts. Instalações com layouts deficientes, claro que exige maior esforço das pessoas e também maior investimento da empresa para se adequar aos padrões buscados com a prática do 5S. Portanto, o tempo de implantação nessas empresas tende a ser maior quando há mais deficiência de layout nas suas instalações, comparado com outras que têm layouts mais bem planejados e layouts mais modernos. Outra variável muito importante para o tempo de implantação é a estratégia utilizada pela empresa. A estratégia utilizada por cada empresa tem uma influência direta no tempo de implantação. É importante que o gestor do 5S tenha uma visão ampla sobre o tema e, ao apresentar o plano de implantação, demonstre uma visão de médio e longo prazo para as atitudes do 5S, associada, claro, a um planejamento estratégico da empresa. Além de visitas, participação em eventos e leituras sobre o tema, a discussão com uma empresa de consultoria seria recomendável, porque é importante nesse momento contar com a experiência de alguém que já é especialista no assunto. O perfil do gestor. A escolha correta do gestor pode ser determinante para o ritmo dos avanços e para o próprio sucesso do 5S. As qualidades citadas no início desse curso são indispensáveis e é por não atentar para isso que algumas empresas ficam frustradas com os resultados do 5S. Quando o gestor é participativo, mas não tem liderança, o comitê nem sempre tem maturidade para cumprir o que ele mesmo planejou. Quando o gestor é centralizador, faz com que o ritmo do 5S dependa dele. Na sua ausência, por exemplo, o 5S não avança. Outra variável importante é o nível educacional dos colaboradores. Pessoas que não tiveram uma boa educação familiar, evidentemente, necessitam de mais investimento, como, por exemplo, treinamento, orientação e também mais tempo para mudar seus maus hábitos e suas atitudes inadequadas. As falhas na estrutura familiar, principalmente nas grandes cidades, e as deficiências da rede escolar, geralmente nas escolas públicas, provocam, como consequência, uma migração para as empresas de uma mão de obra não qualificada e com baixos níveis de educação. A partir desta realidade, as empresas se veem obrigadas a cumprir um papel educador sob o risco de terem processos de baixa eficiência. Por outro lado, as pessoas que têm uma melhor base educacional assimilam mais rapidamente a prática do 5S, por quê? Muitas vezes o 5S resgata valores que estão adormecidos dentro delas. É importante ressaltar que nem sempre nível de escolaridade elevado reflete em um alto padrão educacional e vice-versa. Você sabe disso. Em média, empresas de médio e grande porte levam em torno de 3 a 5 anos para a consolidação dos 3 primeiros S's e em torno de mais 1 a 2 anos para a consolidação de todos os 5 S's.